mudou no momento em que eu compreendi o meu propósito. Escuta isso. Tudo mudou quando eu compreendi o meu propósito. Semana passada aconteceu uma situação muito inusitada comigo. Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no canal, sabe que eu sou uma pessoa muito adepta do jejum espiritual. Eu gosto de fazer jejuns longos e é um momento em que eu sinto que o Espírito Santo fala profundamente comigo nestes momentos de jejum. Normalmente nos meus jejuns eu não como nada e bebo pouquíssima água ao longo desse jejum. Normalmente são jejuns de 24, 36 horas e nesses momentos eu consigo ter uma presença muito intensificada do Espírito Santo. E eu me lembro que na semana passada eu vinha de uma sequência de jejum. Eu estava jejuando quase todos os dias. E em um dia da semana, se eu não me engano, foi numa quarta ou quinta-feira, eu estava jejuando e durante este jejum eu estava lavando as minhas roupas. Enquanto eu estendia essas roupas no varal, eu ouvi uma voz que dizia para mim o nome de uma pessoa. E aquilo me chamou bastante atenção porque aquele nome que foi falado para mim não era de uma pessoa que eu tinha um contato próximo, não era de um amigo íntimo, não era de uma pessoa do meu convívio, mas eu sabia quem era a pessoa. Eu questionei, mas fiquei na minha e continuei estendendo as roupas no meu varal. Foi quando aquela voz falou mais uma vez intensamente o nome daquela pessoa comigo. E eu comecei a questionar, eu comecei a conversar com aquela voz. E eu falava assim, como assim esta pessoa? Eu não estou conversando com ela, a gente não está conversando nada no WhatsApp. Por que você está falando o nome dessa pessoa para mim? Foi quando nesse momento eu tive a certeza de que aquela voz era a voz do Espírito Santo, que dizia para mim da seguinte forma, ore por esta pessoa. Então eu questionei, orar? Mas orar por essa pessoa, o que está acontecendo com essa pessoa? E nessa mesma hora eu fui repreendida pelo Espírito Santo. Ele me dizia da seguinte forma, você não tem que saber o porquê. Você não tem que questionar o porquê de orar, apenas ore, interceda por esta pessoa. E naquele momento, eu parei o que eu estava fazendo, que era estendendo as roupas, e eu comecei a levantar um clamor pela vida dessa pessoa. Eu orava, sem saber o motivo, mas eu orava e intercedia. E no momento em que eu orava pela vida dessa pessoa, o Espírito Santo continuava. Ele falava para mim, angústia, solidão, tristeza, desespero, sintomas depressivos. E eu falava assim, mas isso não faz sentido para mim. E ele falava, não tem que fazer sentido para você. Apenas ore e interceda pela vida desta pessoa. E assim eu fiz. Parei o que eu estava fazendo e fui orar por essa pessoa. Quando eu finalizei aquela oração, aquele clamor, ele falava, agora você vai falar para essa pessoa. E mais uma vez eu ali relutando, mas como é que eu vou falar isso para essa pessoa? De que forma ela vai entender essa situação? E mais uma vez eu fui repreendida. Não é você que tem que compreender. Essa pessoa sabe o que está acontecendo. E ali, eu entre obedecer e desobedecer, eu preferi permanecer na obediência. Porque eu não sei, você que me ouve aí neste momento, se você já tem essa intimidade com o Espírito Santo de ouvir a voz que vem dele assim diretamente, e se já foi dado algum recado para você entregar para alguém e por algum motivo você relutou. Na maioria das vezes em que a gente reluta, que não quer entregar aquela mensagem, aquele recado para alguém, normalmente
nós ficamos numa sensação de inquietude. A gente não fica em paz. É uma situação que não dá para explicar. Aquilo não sai da nossa mente, não sai do nosso pensamento. Nós ficamos inquietos o tempo todo. E dessa forma, eu permaneci inquieta enquanto eu não mandava mensagem para aquela pessoa. Enquanto, de certa forma, eu não entregava o recado que foi direcionado para mim. Então, foi a hora que eu resolvi pegar o meu telefone, depois que eu já tinha orado, já tinha clamado, já tinha intercedido por aquela pessoa. Então, eu peguei meu telefone e fui mandar um WhatsApp. Falei, vou mandar um áudio. E no momento que eu comecei aquele áudio, eu falava o nome da pessoa e fui explicar para ela a situação. Falei, olha, eu estava aqui na minha área de serviço, lavando a minha roupa, quando de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo que pedia para que eu orasse pela sua vida. Tem um tempo já que eu não falo com você. Não sei se isso que eu estou falando aqui faz algum sentido para você, mas eu preferi andar na obediência e te entregar esta mensagem. No momento em que eu orava pela sua vida, ele me falava de angústia, de solidão, sintomas depressivos, tristeza. Então, quero que você saiba que, independentemente do que esteja acontecendo com você neste momento, eu estou aqui enquanto uma intercessora espiritual, que você pode contar comigo. Enviei esse áudio. E no momento que eu enviei esse áudio para essa pessoa, passado alguns minutos, ela visualizou aquela mensagem e não me respondeu. E aquilo me deixou um pouco confusa, porque eu pensei, nossa, de que forma será que essa pessoa recebeu essa mensagem? Mas passado algum tempo, eu me esqueci daquela situação e continuei fazendo as minhas coisas. Enquanto eu resolvia as minhas questões, resolvia os meus afazeres da casa, no final do dia, esta pessoa me manda uma mensagem dizendo que já tinha ouvido aquele áudio meu umas 50 vezes, repetidamente, e mandou um monte de carinhas, emojis de choro, de que ela estava chorando. E ali aquela pessoa falava para mim, eu preciso te mandar um áudio, dizendo o que está acontecendo, mas eu nem consigo falar agora porque eu estou sem palavras. E eu fiquei aguardando por esse áudio, mas esse áudio não chegou no mesmo dia. Até que posteriormente essa pessoa fez um contato comigo e disse assim, eu pensei em te mandar um áudio, mas eu acho que vai ser melhor se eu marcar uma consulta com você. Eu preciso. Até agora eu relutei em buscar ajuda psicológica. Até agora eu relutei em procurar alguém, mas eu sempre pensei que tinha que ser você, mas eu não achava que era o momento. Eu não achava que era a hora. Eu sempre postergava, pensava que dava para esperar mais. Mas no momento em que esse seu áudio chegou para mim, falando dessa situação, o seu áudio, Fabiola, ele retratava exatamente o que eu estou vivendo neste momento da minha vida. Eu estou totalmente desanimado, sem forças para continuar com o meu trabalho. Eu não tenho entusiasmo, eu que a vida toda gostei demais do que eu faço. Eu já não vejo mais sentido para a vida. A pessoa chegou a falar dessa forma, que ela havia perdido o sentido da vida. Então, ela me perguntou se eu conseguiria atendê-la e eu consegui encaixá-la no meu consultório hoje, para um atendimento psicológico. No momento que ela chegou, a gente conversando, e ela foi me explicando que por inúmeras vezes ela ouvia e reouvia aquele áudio que eu mandava para ela e ela pensava assim, como é que pode? Como é que pode essa situação? É exatamente o que eu estou vivenciando neste momento da minha vida. É exatamente o que eu estou vivendo profundamente e o Senhor utilizou de você para poder falar comigo. E ali a gente conversou. Eu consegui orientar essa pessoa emocionalmente, psicologicamente e várias coisas fizeram sentido para ela. E eu me lembro que ela falava assim, desde que eu cheguei aqui,
tudo que eu sentia, que eu acreditava que eu tinha, era depressão. Mas você conseguiu abrir os meus olhos de uma forma que até então eu nem percebia que a situação que eu vivia estava nesse ponto, nesse pé, e a pessoa ficou muito agradecida por aquele atendimento, e até então eu estava acreditando que se tratava somente de um atendimento psicológico. Quando a gente já estava no final da sessão, essa pessoa vira para mim e fala assim: eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei: pois faça. Então ela disse para mim assim: como é que é viver o chamado de Deus? E eu fiquei pensativa naquela pergunta. Eu falei: como assim? Porque eu tenho percebido que a partir do momento em que você aceitou viver esse chamado, eu vejo você falar que ouve essa voz do Espírito Santo. Quando você me mandou aquele áudio, eu falei: como é que pode uma pessoa ter tamanha intimidade com Deus e com o Espírito Santo para que ela possa falar tão intimamente, tão certeiramente? E às vezes eu gostaria de ter essa intimidade, mas eu não consigo. Então eu perguntei para essa pessoa: como está a sua vida devocional? Como que está a sua vida de oração? E essa pessoa naquele momento começou a abrir para mim o coração dela, dizendo exatamente da sua vida espiritual. Ela falava: eu não sei falar com Deus, eu não sei como orar. E aquilo me chamou bastante atenção, porque algo que para mim parecia ser tão simples, eu olhava para aquela situação e via alguém que estava diante de mim, que não era um mero acaso. Aí eu fui entender a questão do propósito de vida, quando o Senhor falava para mim lá atrás: Fabíola, eu não te tornei psicóloga por acaso. Eu permiti que você compreendesse de emoções humanas, eu permiti que você entendesse do comportamento humano, para que na hora que você estivesse pronta, enquanto profissional da psicologia, eu pudesse te apresentar o seu propósito espiritual, para que você pudesse ajudar pessoas a ser curadas em todas as áreas da sua vida, que não são apenas no âmbito emocional. Pessoas irão te procurar para que você possa ajudá-las a se conectarem com o próprio propósito de vida. Pessoas que estão com feridas, não só emocionais, mas também espirituais. Pessoas que vão precisar despertar a intimidade com o Espírito Santo. Pessoas que vão precisar ser despertadas para essa necessidade de aprender a acreditar num Deus que existe, mas que muitas vezes está desconectado da vida dela. E naquele momento ali, diante daquele cliente, a sessão já tinha terminado, já não estávamos mais falando de psicologia. Ele já pedia outro tipo de ajuda, ele pedia outro tipo de socorro. E ali naquele momento, eu fui ensinar para ele o que era orar. Eu fui ensinar para ele como é que é a forma de orar, desconstruindo aquela crença que muitas pessoas têm de que para falar com Deus tem um roteiro pronto, tem uma prece, uma oração pronta. E eu fui mostrar para ele que a gente pode conversar com Deus assim como a gente conversa com um amigo que senta ao nosso lado e que a gente não precisa de palavras difíceis, a gente não precisa de ter um discurso muito bonito, a gente só precisa abrir o coração. E as conversas com Deus não precisam ser essas conversas tão rápidas que normalmente a gente costuma ter. Dobra o joelho no fim da noite, já está cansado, a correria do dia a dia, e aí você faz aquela oração de qualquer jeito e quer que o Senhor, quer que o Espírito Santo fale com a gente. Como é que o Espírito Santo vai falar se a gente não dá tempo para isso? Aquela oração rápida na correria não tem como ele desenvolver intimidade com você. É a mesma hora em que você está conversando com um amigo, para que o seu amigo possa te dar um retorno, para que o seu amigo também possa vir a falar com você. É no calor da ligação, é numa conversa mais longa, que a conversa vai ficando boa, que você vai criando ali ligação e intimidade, para que um fale, o outro escute.
Na conversa com Deus não é diferente. É na hora que a gente está numa intensidade de oração que Ele começa a falar com a gente profundamente. Só que quando você está numa conexão muito grande com Deus, principalmente nesses momentos de jejum que eu faço, isso fica muito nítido. Porque no momento em que você jejua, você está abrindo mão dos prazeres da carne e você está ali num espírito de oração ao longo do dia, o seu pensamento está totalmente ligado ao Senhor, Ele comunica com você o tempo todo. Que foi o que aconteceu comigo no momento em que eu estendi a minha roupa. Eu não estava fazendo nenhum tipo de oração, mas eu estava o dia todo com um pensamento, meditando diante da presença do Senhor. Então ele falava diretamente comigo. E ali naquele momento com aquele cliente, eu mostrava para ele o que precisava ser feito. Que ele podia se reconciliar com Deus e que a intimidade que ia ser construída entre eles ia fortalecer os laços. Eles iam começar a desenvolver intimidade um com o outro e da forma dele, o Senhor ia falar com ele. Eu dizia isso para ele, Deus tem uma forma de falar diferente com cada um dos seus filhos. Com algumas pessoas vai vir através de visões, outras através da audição. Eu não sei qual que é a forma que Deus fala com você, mas o que eu quero te falar aqui nesta noite é que Ele fala, mas para que Ele possa falar, a gente precisa dar espaço para isso. Nós precisamos desenvolver intimidade e essa intimidade, ela é desenvolvida a partir do momento em que eu me entrego em oração. Que eu me coloco à disposição do Senhor, que eu estou ali diante dessa oração e Ele se apropria para falar comigo da forma dele, e é a coisa mais linda que a gente vivencia. E ali naquele momento, aquele cliente saiu e eu conseguia perceber até a fisionomia dele diferente. E o mais interessante é que quando ele saiu, aquilo me tocou profundamente, porque eu sabia que ele estava saindo uma nova criatura do meu consultório, mas o que ele não sabia é que ele também tinha me transformado em uma nova criatura. Olha o que o Senhor faz, o propósito do Senhor é sempre trabalhar com coletivo, nunca é com individual, porque o Senhor trabalhou com ele, mas trabalhou muito mais comigo, porque o Senhor, no momento em que me entrega aquele recado, Ele está falando também do meu propósito de vida. Ele estava ali me entregando mais uma responsabilidade, mais uma unção que Ele fala. Eu estou aqui te levantando para curar pessoas. Então eu fiquei incomodada. E agora, pouco antes de vir para a rádio, eu senti a necessidade de mandar uma mensagem para essa pessoa para pedir para ela autorização, para que eu pudesse compartilhar esse testemunho aqui, para que eu pudesse divulgar esse testemunho nas redes sociais, porque aquela pessoa que estava ali no meu consultório era uma pessoa totalmente ferida, desanimada com a vida, descrente, que sempre ajudou todo mundo, estendeu a mão para todos que estavam ao redor dela, mas ela esqueceu da própria vida. Ela não conseguia mais ver prazer em nada. E no momento em que eu mandei um áudio para essa pessoa pedindo autorização para compartilhar o testemunho dela, ela me respondeu, dava para ouvir o barulho do carro. Ela estava no carro e ela falava, eu te dou total liberdade para testemunhar e eu quero que você ainda fale no momento em que você estiver testemunhando, que neste momento eu estou dentro do meu carro, pegando estrada sem rumo. Eu falei, como assim sem rumo? Falou, exatamente isso, porque quando eu saí daquele consultório, eu vi que era necessário eu voltar a viver. E neste momento, aquela pessoa que não via mais sentido na vida, eu senti a necessidade de pegar o meu carro e fazer uma viagem, como eu sempre sonhei, como eu sempre quis, mas eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não podia. Eu me sentia culpado por fazer isso. Então, neste momento, eu estou indo para um lugar onde eu sempre quis ir, mas eu não me sentia pronto, eu não sentia que era o momento, e agora eu estou chegando aqui, eu estou com um sentimento totalmente diferente, de paz, de plenitude, de realização. E Fabiola, eu não tenho palavras para te agradecer pelo que você fez por mim hoje. E naquele momento eu tinha que falar, não sou eu, era o Espírito Santo. Porque aonde Deus entra, aonde o Espírito Santo chega,
é isso que ele faz. Ele traz a sensação de paz, de plenitude. E é isso que eu quero que você também possa vivenciar. É isso que, através desse testemunho, dessa mensagem, eu quero proporcionar para você. No momento em que despertar essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, dando espaço para que Ele possa falar na sua vida, tudo vai modificar. Você volta a ter paz, você para de buscar nas coisas do mundo, porque apenas aquilo que vem do Senhor nos preenche, nos traz realização e realmente vem a sensação de paz. Amém? Espero profundamente que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que ela tenha, de alguma forma, trazido clareza, respostas para alguns questionamentos que você tenha feito aí nos últimos dias. E aqui eu sou apenas um instrumento, quem convence é o Espírito Santo. E que ele possa continuar falando no coração de cada um de vocês ao longo dessa noite, porque eu tenho certeza que essa é a proposta. Que ele possa falar a linguagem de cada um de vocês. Amém?